A próxima pauta é medida ou medida? Adoro. É medida ou medida, medida? É medida ou medida, medida? Olha só. Presos poderão usar nome social por meio de autodeclaração sem precisar de comprovação de documentos ou de realização, atenção aqui, pessoal, de cirurgia de redesignação sexual. Além disso, transexuais e travestis poderão escolher entre alas masculinas e femininas para cumprir a pena. É o que diz uma resolução aprovada nesta última terça-feira por 2 conselhos nacionais. Olha, petista adora conselho, hein? O de direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexo, assexuais e outras, né, para contemplar toda a sociedade, e de política criminal e penitenciária. O texto deverá ser publicado até o fim desta semana no Diário Oficial da União. Satir. Olha, pelo menos vai acabar com a visita íntima, né? Porque agora não vai precisar, né? Vai estar um samba do crioulo doido, e eu posso usar essa expressão porque eu tenho lugar de fala. Olha, é uma situação extremamente complexa, né? É uma coisa que é inimaginável a gente ver uma situação onde as pessoas podem mudar, olha só, mudar de ala simplesmente pela autonomia de mudança do seu nome social. Isso é muito complexo. Isso é uma situação que pode gerar danos até irreversíveis dentro do próprio sistema penitenciário brasileiro. Isso vai gerar uma salada absurda. O que vai se ter de traficante bandido fortão aqui no Rio de Janeiro, mudando o nome aí para talvez ter algum tipo de benefício, isso vai ser grande, tá? Pode parecer que não, mas isso vai ser grande. Além da questão vexatória, né? A gente tem tantas situações dentro da cadeia, insalubridade, a própria tuberculose, que é um mal que acomete muitos detentos, a superlotação do ponto de vista humanitário, né? Que a esquerda tanto critica e reivindica para si essa pauta. A gente tem uma série de questões, a própria ressocialização, curso profissionalizante, ensinar uma profissão para um detento, trabalhar ali dentro e, de alguma maneira, retribuir ao dano que fez à sociedade. Tem tantas coisas, inúmeras coisas que podem ser feitas com preso. Enfim, agora eles vão poder usar o nome social, como se todos esses males ou situações ruins que existem dentro do presídio não existissem, né? É muito triste a gente ver a sociedade, o judiciário brasileiro dando atenção para pautas que são irrelevantes. Veja, eu não tenho nada contra a opção sexual de determinado indivíduo. Pode escolher. Eu não vou nem dizer aqui da bancada que da última vez que eu fui falar sobre a questão sexual da bancada aqui, eu cometi uma gafe com a Adriles ao vivo para o mundo inteiro ver. Mas veja, eu não tenho problema nenhum com essa questão de nome isso, nome aquilo. O importante é que cada um faça o que tem que fazer na sua própria casa e não force a ninguém a ser feito. Agora, o aparato estatal para determinar e para legitimar uma escolha de uma coisa que não existe, porque gênero é música, é samba, é pagode, é jazz, é pop, e isso é. Agora, gênero não existe na questão sexual. Só existem 2, é macho e fêmea. Isso está muito bem determinado do ponto de vista bíblico e mais do ponto de vista bíblico, para não ficar aqui numa questão de discurso religioso, na própria ciência, é XX e XY. Ponto. Inclusive, viva a ciência aí, né? Vocês que criticaram tanto a questão da pandemia, né? Dizendo que a direita é anticientífica, muito pelo contrário. A gente é extremamente científico. Acreditamos somente em 2 sexos, homem e mulher. Então é uma situação que realmente é uma pauta que é interessante a gente comentar, obviamente, pauta cultural, mas é um esforço jurídico para tentar implementar uma questão de respeito. O maior respeito, talvez, que se dê a um cidadão, a um preso, é dando um pouco de dignidade para essa pessoa na prisão. Mas nem isso tem, porque a pauta da esquerda, nessa hora, perde completo o contexto. Porque, para a esquerda, é melhor um cara morrer de tuberculose lá, mas ser chamado de dele, ou de delo. Que morra de tuberculose, mas morra sendo chamado de delo e de dele. Tamanha é a inversão de valores e de prioridade, até mesmo dentro da própria esquerda, Marco Antônio. Professora, se eu fosse um criminoso perigoso,
Mas eu ia virar trans rapidinho, professora. Em 2 segundos eu ia virar um traveco, um travecão. Ah, Marcos, já não basta tu ter dito agora há pouco que tu ia fazer programa no hotel em Porto Alegre, agora tu vem com essa. Ah, eu falei isso? Eu falei desse jeito? Vou fazer programa no hotel quando eu estiver em Porto Alegre. Tu falou. Ficou esquisito, né? Foi um ato falho. Tá, tudo bem, ele vai fazer o programa, né? Cada um faz o que quiser, sou a favor da liberdade. Olha isso, eu faço programas e recebo programa no hotel. E recebo contribuições voluntárias pelos programas. Ele pede pix pelo programa. Pede pix pelo programa. Faz viagem. Olha isso, gente. Atende no hotel. Viagem até o local. Mas enfim, né? Para vocês verem como nós somos a favor da diversidade. Nós participamos do programa dessa pessoa. Sim. Do Marco Antônio. Agora, objetivamente, vamos lá. Como é que funciona a mentalidade do revolucionário? O revolucionário, vocês podem notar, que eles sempre falam que eles estão lutando pela libertação. Tem a Organização da Libertação Palestina, a libertação do povo soviético, a libertação do povo chinês. A libertação do quê? Do que eles querem se livrar? Da ordem natural, porque a ordem natural pressupõe a existência de Deus. Então, em suma, o revolucionário, ele quer a libertação de Deus. Ele quer se libertar dessa ordem pré-estabelecida em que as pessoas nascem homem ou mulher. Às vezes acontece eu nem sei se eu posso falar isso, mas enfim, né, cientificamente, sem nenhum preconceito, até pouco tempo atrás o termo que se usava era anomalia, e até pouco tempo atrás o termo que se usava era pessoas hermafroditas. Hoje eles usam o termo intersexo. Às vezes o pessoal fica pensando, o que é isso? É uma nova categoria? Não, são os antigos hermafroditas. Mas isto não é a regra. A regra é nascer homem ou mulher. Inclusive, ontem eu comentei o caso de um canadense que está pedindo na justiça o direito de fazer uma cirurgia paga, claro, pelo sistema público de saúde, para ter o priquito e a priquita funcionando ao mesmo tempo, porque ele se acha uma pessoa não binária. Ele nasceu com o priquito e agora ele quer construir uma priquita sem tirar o priquito para ter os dois. Em suma, isso está acontecendo no Canadá. Agora, voltando aqui. Então, os revolucionários, eles se revoltaram contra a ordem natural das coisas. E para conseguir chegar ao poder, porque é só isso que os revolucionários querem, o poder de subjugar os outros para que os outros façam aquilo que eles querem, para que os outros concordem com aquilo que ele sente. Ele quer brigar com a estrutura da realidade, ele quer colocar o sentimento dele acima da estrutura da realidade, ele precisa criar o caos. Então, essa agenda da ideologia de gênero, ela é um dos braços, nós temos aí vários braços, dos revolucionários para criar o caos. E, inclusive, o senhor Putin, que tanto é contra a agenda woke, é um dos que mais fomenta isso no Ocidente, porque ele quer criar o caos naquele que é o seu antagonista pelo domínio do poder global, pelo seu imperialismo, né? Então, ele precisa destruir o Ocidente, ele é um dos maiores fomentadores, claro, né, por debaixo dos panos nessa agenda, que no país dele ele não aceita porque ele sabe o caos que isso cria. Agora, efetivamente, vamos aqui para um exemplo concreto que aconteceu nos Estados Unidos. Um estuprador, as feministas que falam, né, a cultura do estupro, o machismo, o abuso das mulheres, temos que lutar contra, e eu concordo, tem que lutar contra, existem homens realmente que são maus, o mal existe, na minha concepção o mal existe, existem homens que são maus, e esses homens que abusam de mulheres, eles precisam ser punidos. Só que com essa agenda, um homem que foi condenado por ter abusado de uma mulher, depois que ele foi preso, ele fez aí o que o Marco falou, ele se descobriu trans, começou a usar roupas femininas e pediu a transferência para a ala feminina. Chegando lá na ala feminina, ele abusou de diversas mulheres, inclusive algumas, ou uma ou algumas, não me lembro, mas aconteceu inclusive uma gravidez, porque essa é a ordem natural, e infelizmente não adianta brigar contra a natureza. E agora vamos para uma questão mais fática, né? O homem tem mais testosterona do que a mulher, então ele tem mais força, isso não é uma ideologia, é apenas a observação da realidade. E neste caso, o homem não precisa nem fazer a cirurgia de retirada do seu priquito. Ele vai entrar com o seu priquito lá na ala feminina. E se a gente for ver outra questão logística dos presídios, quem é que faz a segurança no presídio feminino? São mulheres. Então, além de ter essa questão do abuso, ainda é muito mais facilitada a questão da fuga. Ou será que eles colocarão também homens para fazer revista nas mulheres? Olha o tanto de abusos, de loucuras que sai da cabeça desse pessoal que se nega a reconhecer que existe uma realidade objetiva e que o sentimento deles
deles nunca vai se sobrepor à realidade. E que esse tipo de coisa só vai gerar ainda mais caos na sociedade. Mas é justamente isso que os revolucionários querem, para fechar o meu comentário. Gerar o caos, porque as pessoas estão vendo, oh meu Deus, está um caos, precisamos de um governo forte que acabe com esse caos. E aí entra o governo forte, que é uma ditadura. É isso, Marco, resumidamente. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.